Olá, Shalom, Shalom, povo de Deus. Nosso tema de hoje, entre luzes e pensamentos. A noite tem um jeito estranho de revelar coisas que o dia consegue esconder. Durante o dia, as pessoas correm, o trânsito corre, as conversas correm, os compromissos empurram a vida para frente como se ninguém tivesse tempo para sentir. Mas a noite desacelera tudo. E quando as luzes da cidade começam a aparecer nas janelas, os pensamentos também aparecem dentro da gente. Talvez seja por isso que existem noites tão silenciosas e ao mesmo tempo tão barulhentas por dentro. Porque há batalhas que não fazem som. Tem gente olhando para o teto nesta hora, tentando entender a própria vida, tentando descobrir se ainda está no caminho certo, tentando atingir força para o mundo inteiro, enquanto por dentro carrega perguntas que nunca conseguiu responder. E o mais curioso é que quase ninguém percebe. As ruas continuam iluminadas, os celulares continuam acesos, notificações continuam chegando, mas existem corações andando no escuro. Vivemos numa geração cercada de luzes artificiais, luzes de vitrines, luzes de telas, luzes de aparências, luzes que impressionam por alguns segundos, mas não conseguem iluminar o vazio de ninguém. Porque existem escuridões que não desaparecem com eletricidade. Algumas só desaparecem quando Deus entra. Talvez o problema de muita gente seja exatamente esse. Aprendeu a clarear o ambiente, mas não a alma. Tem gente que sabe sorrir na foto, desabar no silêncio. Sabe conversar com todo mundo, menos consigo mesmo. Sabe aconselhar os outros, mas não consegue encontrar paz dentro da própria mente. E a madrugada revela isso. A noite revela o que o barulho do dia escondeu. Talvez seja por isso que Deus fale tanto em momentos silenciosos. Porque existem palavras que só conseguimos ouvir quando o mundo finalmente se cala. Foi assim com muitos homens da Bíblia. Jacó teve uma noite que mudou sua história. Davi escreveu salmos nas madrugadas da alma. Jesus buscava silêncio para orar enquanto todos dormiam. Porque existe algo sagrado nas conversas que acontece entre Deus e alguém que já cansou do barulho do mundo. No fundo, talvez seja isso que muita gente procura sem perceber. Não é apenas descanso físico, é descanso interior. É aquela paz que não depende de dinheiro, resposta ou aprovação de ninguém. A paz de saber que Deus ainda está presente, mesmo quando tudo parece confuso. Porque quem anda apenas pelos próprios pensamentos acaba se perdendo dentro deles. A mente humana é um labirinto quando Deus não ilumina o caminho.
Um pensamento ruim chama outro. Uma preocupação abre espaço para 10 medos. E quando uma pessoa percebe, perdeu a paz por coisas que talvez nunca nem aconteceram. Mas a palavra de Deus continua sendo luz. Não uma luz exagerada que mostra tudo de uma vez, mas uma luz suficiente para o próximo passo. E talvez seja isso que Deus esteja tentando ensinar nesta noite. Ele está nos ensinando. Você não precisa entender tudo agora para continuar caminhando. Só precisa confiar que Deus ainda sabe exatamente onde você está. Entre luzes e pensamentos, ainda existe uma esperança, ainda existe uma direção, ainda existe propósito, ainda existe um Deus que encontra pessoas até nas noites mais silenciosas. E talvez, enquanto essa mensagem chega até você, Deus já esteja fazendo algo sempre mais poderoso, acendendo luz onde os pensamentos estavam escuros demais. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa noite de descanso. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus.